Marina nunca acreditou em fantasmas. Aos 32 anos, divorciada há 3, ela havia reconstruído sua vida com determinação, quase obstinada. O apartamento no quarto andar de um prédio dos anos 80, em um bairro tranquilo de Porto Alegre, representava sua independência conquistada. Trabalhava como tradutora freelancer, o que lhe permitia ficar em casa na maior parte do tempo, imersa em livros e dicionários. Tudo começou em um dia chuvoso de abril de 2024. Marina acordou, no meio da madrugada, com uma sensação estranha. Não era exatamente medo, mas uma consciência aguda de que algo havia mudado no quarto. O ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Ela abriu os olhos na escuridão e sentiu uma presença. Não havia outra forma de descrever. Era como se alguém estivesse ali, observando-a. Mas quando acendeu o abajur, o quarto estava vazio. Apenas suas coisas, apenas o silêncio interrompido pela chuva na janela. Estou cansada demais, murmurou para si mesma, apagando a luz novamente. Mas a sensação não passou. E então, aconteceu algo que a fez congelar. Sentiu um peso na cama, como se alguém houvesse se deitado ao seu lado. O colchão afundou levemente. Seu coração disparou. Quem está aí? Sua voz saiu trêmula. Silêncio. Mas a presença permanecia. Inegável. Palpável. De uma forma que desafiava qualquer lógica. Marina saltou da cama, tropeçando no escuro, até o interruptor. A luz inundou o quarto, revelando absolutamente nada de anormal. Ela passou o resto da noite com todas as luzes acesas, sentada na sala, tomando chá e tentando se convencer de que havia sonhado. Nos dias seguintes, Marina tentou ignorar o incidente, mas as coisas começaram a piorar. Objetos mudavam de lugar. Portas que ela tinha certeza de ter trancado apareciam abertas. À noite, ouvia passos no corredor, quando sabia estar completamente sozinha. E sempre, aquela sensação de ser observada, de não estar realmente só em seu próprio apartamento. Foi na sexta-feira seguinte que a situação tomou um rumo que a deixou aterrorizada, de uma forma completamente diferente. Marina havia acabado de sair do banho e estava em seu quarto, se vestindo, quando sentiu novamente a presença. Mas desta vez era diferente, mais intensa, mais próxima, quase sufocante. E então, impossível como era, sentiu mãos invisíveis em sua pele, mãos quentes, firmes. Ela gritou, recuou contra a parede. Mas as sensações continuaram. Eram mãos. Ela tinha certeza. Estavam a tocando de forma deliberada, íntima. O terror que a invadiu era primordial, visceral. Não era apenas o medo do desconhecido. Era a violação absoluta de sua intimidade, de seu corpo, por algo que ela não podia ver, não podia combater, não podia sequer compreender. A força invisível a jogou em cima da cama. Os travesseiros a sufocavam. Marina ficou sem fôlego e começou a empurrar para longe, até que caíram no chão. Sentiu uma força enorme em cima de seu corpo. Seus joelhos estavam sendo separados. Suas coxas foram forçadas a se abrirem totalmente. Sentiu-se invadir por uma força selvagem. Ela se contorceu, esperneou, gritou, mas sentiu uma dor. Aquilo a penetrou asperamente por várias vezes. E, tão repentinamente quanto começou, parou. A presença recuou. E Marina desmaiou ou caiu num sono profundo, acordando com a luz do sol em sua janela. Na cama, não havia nada, ninguém e nem indícios de uma péssima noite. A noite seguinte passou na casa de sua irmã, Júlia, mas não conseguiu contar o que havia acontecido. Como explicar algo assim? Como dizer que estava sendo assediada por algo invisível? Por uma força que não deveria existir. Marina tentou voltar para casa, tentou retomar sua vida normal, mas a entidade era assim que ela havia começado a pensar naquilo. Não tinha intenção de deixá-la em paz. Os ataques se tornaram mais frequentes, mais ousados, aconteciam durante a noite, mas às vezes em plena luz do dia. A sensação de mãos invisíveis, de um peso sobre ela, de algo que a tocava de formas que a faziam se sentir suja, violada, impotente. Ela tentou sair de casa, ficar em hotéis,
na casa de amigos. Mas a presença a seguia. Era como se estivesse ligada a ela agora, não ao apartamento. Não havia escapatória. Marina começou a perder peso. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Seus amigos perguntavam se ela estava bem. E ela mentia, sorria. Dizia que estava apenas cansada de tanto trabalho. Como poderia contar a verdade? Quem acreditaria? Ela procurou um padre, que fez uma bênção em sua casa. Adiantou. Consultou uma médium, que disse sentir uma presença masculina muito forte, obsessiva, ligada a Marina de uma forma doentia. A médium tentou fazer uma limpeza espiritual, mas a entidade apenas ficou irritada. Naquela noite, o ataque foi o pior até então. Marina começou a considerar o impensável. Seria ela que estava louca? Teria sua mente criado tudo isso? Procurou uma psicóloga, que gentilmente sugeriu que ela poderia estar sofrendo de alucinações táteis relacionadas ao estresse pós-divórcio. Receitou medicamentos, mas Marina sabia, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo dentro dela, que aquilo era real. Não importava o quão impossível fosse, não importava quantas leis da física aquilo violasse, era real, e estava destruindo sua vida. 2 meses se passaram. Marina estava no limite. Havia deixado de trabalhar e mal saía da cama. A entidade a visitava quase todas as noites agora, e ela havia parado de lutar. O que adiantava? Não se pode lutar contra algo que não pode ser tocado, visto ou ferido. Mas então, algo mudou. Era uma tarde de domingo quando Marina, em um momento de clareza incomum, tomou uma decisão. Ela não ia deixar que aquilo a destruísse. Fosse o que fosse, fantasma, demônio, manifestação de alguma força desconhecida, ela não seria apenas uma vítima passiva. Começou a pesquisar obsessivamente. Leu sobre fenômenos paranormais, possessões, energias, tudo que pudesse encontrar. Aprendeu sobre proteção espiritual, sobre como fortalecer sua própria energia, sua própria vontade. Descobriu que em muitos casos documentados de assédio espiritual, a vítima possuía uma vulnerabilidade emocional ou psíquica que atraía a entidade. Ela começou terapia de verdade, não apenas consultas superficiais. Trabalhou seus traumas, suas feridas, sua solidão. E ao fazer isso, algo interessante aconteceu. Os ataques começaram a ficar menos intensos. Levou quase 1 ano. Mas Marina finalmente entendeu algo fundamental. A entidade se alimentava de sua vulnerabilidade, de seu medo, de seu isolamento. Quanto mais ela se fortalecia emocionalmente, quanto mais se reconectava com a vida e com as pessoas, menos poder aquela presença tinha sobre ela. Não foi um processo linear. Houve recaídas, noites terríveis em que ela pensou que nunca se livraria daquilo. Mas aos poucos, semana após semana, a presença foi ficando mais fraca, mais distante. Esses ataques foram diminuindo. Marina nunca soube exatamente o que era aquela entidade. Um espírito obsessor, como a médium havia dito. Uma projeção de seus próprios demônios internos. Algo completamente além de sua compreensão. Talvez nunca soubesse. E você? O que acha desse evento? Um espírito obsessor? Fenômenos paranormais? Ou algum transtorno mental? Obrigado por assistir. Obrigado aos inscritos. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo.